Para aumentar o rendimento mensal, muitos profissionais esticam a jornada de trabalho, seja fazendo hora extra ou até mesmo dobrando o tempo que passa no serviço. No caso de médicos contratados pelo governo, essa possibilidade foi inclusive incentivada como solução para melhorar o atendimento. Mas nem sempre os pagamentos acompanham a mudança na rotina. No sul do país, o cálculo dos salários de uma equipe ligada ao Ministério da Saúde gerou tanta polêmica que o caso só foi decidido quando chegou aos tribunais. É nesse hospital público que Marcelo começa a rotina de trabalho. Aqui, o médico ginecologista cumpre 20 horas semanais. Dependendo do dia, acordo 5 e pouco da manhã, dependendo do dia, acordo 7 horas. A realidade é que tem um dia, por exemplo, que é terça-feira, que eu rodo 24 horas, ou seja, eu trabalho de manhã, de tarde e à noite no mesmo hospital. A gente faz plantões também. E o trabalho não se restringe a um único endereço. Marcelo também atende em um hospital privado que fica em Canoas, a 20 quilômetros de Porto Alegre. Não é fácil sempre, às vezes a gente é muito pesado, às vezes a gente tem situações de trabalho, de condições de trabalho, a gente tem condições de risco profissional, a gente tem condições de enfrentar o sistema de saúde. O sistema de saúde ele é muito difícil, muito incompleto e isso nos expõe a um risco grande, inclusive profissional, e coisas de processo e assim por diante que tornam a profissão mais difícil. Assim como Marcelo, milhares de médicos brasileiros trabalham em mais de um hospital e cumprem uma agenda exaustiva. A carência de profissionais, principalmente na rede pública, ajuda a explicar esse quadro que não é novidade. Uma lei publicada há mais de 15 anos permitiu que médicos contratados por 20 horas semanais dobrassem a jornada. Em 97 eles dobraram a jornada, ele tinha um cargo público de 20 horas semanais, havia uma carência de pessoal e a administração viabilizou que aqueles que desejassem dobrar essa jornada de trabalho para poder atender a população passassem a receber então por uma jornada de 40 horas semanais. A jornada dobrou, mas nem todos os pagamentos acompanharam a mudança. Foi o caso dos médicos vinculados ao Ministério da Saúde. Eles recebem uma espécie de bonificação no salário. O chamado adicional por tempo de serviço é calculado de acordo com a carga horária de cada profissional. Mas a gratificação de muitos servidores que decidiram trabalhar 40 horas continuou tendo como base a rotina anterior de 20 horas por semana. A medida gerou um prejuízo mensal a milhares de médicos que atuam em todo o país. Aqui no Rio Grande do Sul, a situação levou o Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde a ingressar com ação na Justiça contra a União. O que nos parece é de todo irrazoável que esses trabalhadores tenham tido uma dobra de jornada, eles tinham uma jornada de trabalho de 20 horas e passaram a ter uma jornada de trabalho de 40 horas. E houve também a acumulação de 2 vencimentos de cargos de 20 horas. Mas, no entanto, essa dobra de jornada e consequente dobra de vencimentos básicos não repercutiu em relação a todas as vantagens apuradas em relação ao vencimento básico. A Advocacia Geral da União tem posição diferente. No processo, argumentou que o adicional deve ser calculado a partir do salário base e não do valor pago após a prorrogação da jornada. O adicional do tempo de serviço previsto no artigo 67 da Lei 8.112, de 90, em qualquer situação de jornada, será calculado sobre os vencimentos básicos estabelecidos no anexo desta lei. Então, tendo presente isso, a discussão, e nós temos que ter sempre que toda a vantagem do servidor público, dentro do princípio da legalidade estrita que rege a administração pública, deve ser, não pode ter uma interpretação extensiva, mas sim, como já foi falado, restritiva. Ao analisar o caso, a juíza Maria Isabel Klein aceitou o pedido do sindicato e determinou: a União terá de mudar a base de cálculo das gratificações dos servidores. E a regra não vale apenas para quem está trabalhando. Aposentados e pensionistas também devem receber a diferença. A questão é saber, aquele servidor que trabalha 20 horas semanais, ele terá o seu adicional por tempo de serviço calculado sobre que vencimento? Evidentemente, sobre o vencimento básico relacionado à sua efetiva jornada de trabalho.
Já o servidor que trabalha 40 horas semanais, por uma questão de justiça, ele também tem que ter reconhecido o seu direito ao adicional por tempo de serviço sobre a efetiva jornada de trabalho por ele elaborada, 40 horas semanais. De acordo com a sentença, os pagamentos deverão ser retroativos a 2009, 5 anos antes do início do processo. É que, por lei, esse é o prazo de prescrição para esse tipo de cobrança. A União ainda pode recorrer, mas a medida é comemorada por profissionais como Marcelo, para quem a gratificação também significa segurança. É fundamental, na verdade, a gente imaginar que está trabalhando para o serviço público e isso vai redundar, nesse momento, pelo trabalho, ok? Mas que a longo prazo vai dar um mínimo de segurança para o indivíduo que vai ter que trabalhar e depois do trabalho vai ter seu período de velhice coberto.